Olá! Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Estes são os critérios da capacidade testamentária dispostos genericamente no artigo 1857 do Código Civil. Já nos artigos seguintes, 1860 e 1861, o legislador criou limitações sobre quem realmente poderia testar, que são os menores de 16 anos e os que no momento da realização do testamento não possuíam capacidade mental. Dessa forma, aqueles que não foram mencionados nos artigos é entendido que podem testar, podem realizar um testamento. Os maiores de 16 anos, embora sejam relativamente incapazes, podem testar, mesmo sem a assistência do representante legal, uma vez que o ato de testar é personalíssimo, não é admitido procurador nem ajudante. O testador deve estar perfeitamente lúcido diante da realidade dos fatos. O documento não pode conter erro, dolo, simulação ou fraude contra credores, nem o testador pode estar sob coação, estado de perigo. O testamento com imperfeições quanto ao seu consentimento poderá ser anulado. Mas e aqueles casos em que as pessoas têm intervalos de lucidez? Será que podem testar? Será que podem realizar um testamento? Alguns juristas entendem que a presunção é de validade se houver a possibilidade de comprovar a saúde mental do interdito. Mas a maioria dos juristas entende, por sua vez, que é nulo o testamento por aquele que foi interditado e tem atestado de incapacidade absoluta. Se não houver interdição, há presunção de que existe capacidade do testador. Mas a legislação brasileira não considera os chamados intervalos lúcidos. Mesmo que a pessoa não tenha sido interditada, mas se for provada a insanidade mental do testador no momento que realizou o documento, este poderá ser declarado nulo. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido ou sem desenvolvimento completo, é entendido que também não podem testar, pois não possuem plena consciência do ato que irão praticar. Novamente, alguns juristas entendem que em momento de lucidez do ébrio ou do viciado em tóxicos, poderia realizar um testamento em que esta questão deve ser apurada em cada caso concreto, apesar de o artigo 1860 considerá-los sem condições para testar por ter utilizado genericamente a expressão incapazes no artigo. Existe também essa discussão quanto ao pródigo, aquela pessoa que gasta seu dinheiro sem nenhum comedimento. Alguns juristas contestam a incapacidade do pródigo para realizar o testamento sob o argumento de que a incapacidade relativa do pródigo tem o intuito de proteger aqueles que lhes são financeiramente dependentes, como cônjuge e filhos menores, e que a realização do testamento só produzirá efeito para depois de sua morte, quando já existirá extinta essa dependência. Mas também existem situações que não geram a incapacidade absoluta do testador, como por exemplo as pessoas senis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos de idade ou mais, vejam vocês. Mas a proximidade da morte também não acarreta incapacidade testamentária ativa, desde que o testador não seja acometido por doença que produza delírios, perturbação da mente ou retire o seu discernimento e capacidade. Sendo assim, a senilidade por si só não é causa de incapacidade, mas quando ocorrer abalo no cérebro, causando demência, pode gerar a invalidade do testamento. Nesse caso, então, quando é pleiteada a nulidade decorrente da falta de discernimento do testador, a prova mais eficaz, talvez a única capaz de se chegar à verdade dos fatos, é através de laudo pericial retrospectivo, perícia psiquiátrica póstuma ou entrevistas com as pessoas que conviveram com o testador à época da realização do testamento para conferir a realidade do documento com a sua conduta em vida. Também quando ocorre o suicídio do testador, mesmo que imediatamente após a realização do testamento, também não induz a incapacidade, nem no caso do falido ou do ausente. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a insanidade mental do testador, causa de anulação do testamento, tem que ser provada inequivocamente,
uma vez que essa capacidade é sempre presumida e os tribunais estão cada vez mais cautelosos na avaliação e julgamento das provas de incapacidade, somente declarando a invalidade do testamento quando esgotar todos os meios de prova atestando a falta de capacidade do testador à época da realização do documento. Mas é importante deixar claro que a capacidade testamentária deve ser avaliada conforme a lei que estiver em vigor na época em que o testamento foi realizado. Caso a lei venha a ser alterada após a realização do testamento, ele não será invalidado. Outra observação relevante é que para a validade do testamento é exigido que as testemunhas também tenham capacidade para participar do ato, uma vez que em todos os tipos de testamento é exigida a participação de testemunhas. Gostou do tema do vídeo? Deixe abaixo seu comentário ou experiência. Lembre-se também de deixar sua curtida e inscrever-se no canal. Assim, alcançaremos mais pessoas através dos vídeos. Até o próximo tema.